Hoje nós vamos celebrar, participar da ceia do Senhor. E às vezes nós participamos desse momento, né? Mas será que de fato a gente tem entendimento do grande significado desse momento? Às vezes a gente vai participar desse momento, a gente faz isso uma vez por mês, sempre nos primeiros domingos do mês. Você já sabe que no primeiro domingo do mês, você sabe que hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Mas será que você tem real entendimento do que é isso? Do que foi feito por você? Esse momento não é algo religioso, não é um ritual, não é uma coisa que a gente deve fazer automaticamente. A propósito, nada no culto se deve fazer automaticamente. Quando você pega um carro automático, você não precisa fazer nada. Você liga o motor, coloca no drive, e ele vai sozinho. Você nem sabe o que está fazendo. Você nem sabe em que marcha do carro que ele está trabalhando. Isso é não deixar no automático. Isso faz parte. Mas quando você pega um carro mecânico, você tem noção exata do que você está fazendo. Você sabe o momento que você precisa trocar a marcha. E se você não trocar, você vai ter consequências no seu próprio carro, danificando o motor, desgastando desnecessariamente. Então você vai fazendo aquilo de uma maneira mais consciente. Quando nós estamos no culto para o Senhor, nós precisamos dirigir a nossa vida mais mecânica, manual, não automático. Quando você vai no momento do louvor, você precisa saber que aquele momento é um momento precioso de adoração ao Senhor. Seu pensamento não pode se desviar para nenhum lugar. É um momento especial durante a semana que talvez você não tenha essa oportunidade, mas aqui no culto você tem. Quando nós vamos participar do momento da oferta, é um momento precioso, único. Você não tem que fazer de qualquer jeito. É assim que você tem que encarar. E a ceia do Senhor também. Às vezes a gente faz no automático, né? A gente nem sabe, talvez, naquele momento que a gente participa da ceia, o que a gente deve fazer, o que a gente deve orar. Às vezes a gente fica perdido de um ato extremamente importante que aconteceu na sua vida e na minha vida. Por isso que muitas vezes a própria palavra de Deus nos ensina a respeito disso. Ele fala, Paulo, quando ele está ensinando a igreja, ele fala, quando você for participar da ceia, você for comer e beber, não vai de maneira indigna. Porque se você faz isso, você está comendo e bebendo para sua própria condenação. Olha que loucura, né? A pessoa acha que está fazendo uma coisa certa, mas ela está participando da sua própria condenação. Por quê? Porque não tem entendimento daquilo que está fazendo. Por isso que toda vez que a gente vai participar da ceia e tem um visitante, e talvez esteja tendo visitantes nos assistindo hoje, e é bom para aprender sobre a palavra de Deus, mas sempre quando tem um visitante, eu sempre dou essa orientação. Se você já aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, foi batizado, você pode participar conosco desse momento. Mas se você não teve essa experiência ainda, não fique constrangido de não participar. Por que eu dou essa orientação? Porque se a pessoa não sabe o que está fazendo,
não tem significado nenhum. Porque o significado principal disso é que Jesus morreu pela pessoa, para ela ser salva. Se ela não tem entendimento, ela vai comer e beber para a própria condenação. Ela vai morrer do mesmo jeito. Ela vai participar e não vai ser salva. E muitas vezes as pessoas participam sem ter esse entendimento. Muitas vezes você que é salvo participa sem ter a profundidade desse entendimento. É importante a gente discernir aquilo que a gente está fazendo. É importante a gente discernir o que ele fez por você. Isso precisa ter uma revelação profunda no seu espírito. Mais do que isso, você precisa discernir o que você está fazendo com aquilo que ele fez por você. Então, quando a gente vai para a mesa do Senhor, a gente tem que ter esse entendimento. O que Jesus fez por mim foi algo muito forte, muito grande, muito profundo. Ele me deu acesso à vida eterna. Minha mãe hoje, nós podemos dizer, testemunhar que ela está com o Senhor, vivendo dessa salvação, porque ela passou pela cruz. Ela passou pelo sacrifício de Jesus. Então ela pode estar, mas as pessoas confundem. Acham que morreu, o único destino é o céu. Não é. Não é. E muitas coisas estão acontecendo nesse mundo para que o inferno se levante. Essa semana vocês viram o monumento que foi levantado na ONU. Então, não quero mudar de assunto, mas só para vocês pensarem como esse mundo que nós vivemos é uma batalha espiritual e nós precisamos fazer a nossa escolha. E nós já fizemos a nossa escolha, mas o mais interessante desse momento da ceia, o que é? Como Deus faz as coisas perfeitas. Porque ele fala assim, orientando a igreja a celebrar a ceia, ele fala, fazer isso em memória de mim. E por que ele fala isso? Por que ele traz esse ensinamento? Porque nós esquecemos das coisas facilmente. Nós esquecemos o que ele fez por nós. Às vezes a gente toma ceia, sai e já esquece o que ele fez por você, gente. Existem coisas na nossa vida que a gente não deve esquecer. Existem coisas na nossa vida que fez tanta diferença que nós devemos ser gratos eternamente por aquilo que aconteceu. Mas o que acontece muitas vezes na nossa humanidade? Nós esquecemos as coisas que aconteceram na nossa vida. Olha como nós somos falhos e como nós precisamos vigiar todo o tempo. Porque se de 10 coisas na vida que uma pessoa fez para você, 9 foram boas, uma ela errou, qual que é a tendência? Você vai lembrar, você esquece as 9, mas você não esquece a negativa. Nós somos desse jeito. Todos nós, a humanidade é desse jeito. E muitas vezes durante a vida a gente esquece coisas que pessoas fizeram por nós, coisas que aconteceram por nós, que nós
deveríamos não esquecer e sempre ser grato por aquela pessoa ou por aquilo que aconteceu. E a morte de Jesus deve ser a principal gratidão no seu coração. Você não pode encarar a ceia, o sacrifício de Jesus, a ceia não, o sacrifício de Jesus, porque tem esse outro detalhe. Às vezes as pessoas vêm para a ceia do Senhor como algo místico, como você comer do pão e beber vai transformar a sua vida. O que vai transformar a sua vida é você ter esse entendimento do que Ele fez por você. Isso vai mudar a sua vida. E você tem que ser grato e não esquecer o que Ele fez por você. E como eu falei, o mais importante, o que você está fazendo com aquilo que Ele fez por você. Porque quando a gente não valoriza, não faz boa coisa com aquilo que a gente recebe, a gente não está sendo grato. É como, problema de Deus. Deus é que quis me salvar. Deus é que quis entregar o seu próprio filho por mim. Eu não tenho... Ele fez o favor dele para mim, a graça dele me alcançou, não tenho culpa, ele quis. O que você está fazendo com a sua vida, com aquilo que Ele fez por você? Como é que você tem conduzido a sua vida? Porque Ele te alcançou, Ele te salvou para você não ser a mesma pessoa. Ele não quer que você continue sendo a mesma pessoa. Mateus capítulo 5, versículo 13, diz assim: olha o que Deus fala, quem você é. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder seu sabor, com que se há de salgar? Para nada mais é bom, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Entende a profundidade da palavra de Deus? Quem é você? Sal. Você é o sal da terra. O que é o sal? Você já comeu uma carne quando você faz churrasco sem sal? Sim. É sem graça. Porque o sal é que vai dar o sabor. O sal é que vai temperar. Agora, quando você experimenta de algo sem sal, é sem graça. Não é saboroso. Quando alguém participa da sua vida, tem que ter graça. Porque você é sal. As pessoas têm que ver graça de Deus em você. Porque é você que vai dar o sabor. Olha como isso é forte. Jesus, quando você vai para a mesa do Senhor, Ele fez um grande feito. O que você tem feito da sua vida com o que Ele fez por você? Você tem sido sal? Você tem dado sabor aonde você chega? A Bíblia, ela não só, quando a gente fala de sal, tem esse aspecto de dar sabor, né? Mas ela também tem duas conotações importantes quando trata do sal. O sal, ele servia para purificar no Velho Testamento. Se não fosse, imagine a seguinte situação, um mundo. Se a igreja não existisse no mundo, para purificar o mundo, esse mundo estaria muito pior do que ele já está. Eu não sei se você concorda comigo, mas o mundo está mal.
O mundo está mal. Acabei de mencionar algo que está sendo feito na ONU. O mundo está caminhando para o mal. Os valores de Deus estão cada vez mais sendo perdidos. As pessoas não estão mais interessadas em Deus, mas elas falam de amor para todas as coisas. Mas elas esquecem que amor é Deus, Deus é amor. O mundo está indo de cada vez está piorando, cada vez está piorando, cada vez a gente vê mais barbaridades. A gente vê coisas acontecendo dentro de casa, de pais fazendo com filhos, de filhos fazendo com pai. Nós vemos filhos matando pais. Então imagina, acontecendo todas essas barbaridades no mundo. Poderia ser muito pior se a igreja não estivesse purificando esse mundo. O sal, ele tem essa propriedade, ele tem essa função. Você, quando eu falo igreja, estão falando de nós. Você tem sido sal nessa terra, você tem purificado, a começar na sua casa. A sua casa é santa? Você traz a santidade de Deus para dentro da sua casa ou você aceita entrar determinadas coisas? Se você aceita, você perdeu as propriedades do sal. E aí que a palavra fala? Se não tem mais sabor, você seja lançado fora. Não serve para mais nada. Não serve para nada. O sal, quando perde a propriedade, não serve para mais nada. O sal, além de purificar, ele conserva. O que é conservar? Ele mantém, ele permanece. Ele, apesar, né, das dificuldades, ele está ali conservando os alimentos. Essa é uma característica muito importante do sal. Você é sal da terra. Deus, ele te alcançou através de Jesus, para quê? Não é para você continuar sendo a mesma pessoa, não. Ele fez um grande feito na sua vida. Quando você vai para a mesa do Senhor, você tem que ter esse entendimento. Jesus me alcançou. Não é para eu ser a mesma coisa. Não dá para eu ser a mesma pessoa que eu era. Se você não tem, se você tem perdido o sabor, você não serve para mais nada. Você é lançado fora. E você é pisado pelos homens. Quando eu li isso, me saltou assim uma revelação. Quando nós não fazemos a nossa função em Deus, por aquilo que Deus fez por nós, sabe o que acontece? O diabo pisa em nós. A gente, quando não cumpre a nossa função como sal da terra, o inimigo vem e pisa sobre nós. Agora, se eu perguntar para você, você gostaria de ser pisado por Satanás? Você vai falar, claro que não. Então, examine-se a si próprio. Examine-se a si próprio. Porque se você perdeu a propriedade do sal, se você não tem sido sal, não tem feito a sua função por aquilo que Deus fez por você, não tem outra consequência. Você vai ser pisado por Satanás. Ele vai massacrar você. E deveria ser o contrário. Nós deveríamos pisar
na cabeça de Satanás. Tem até uma musiquinha, né? Pisa, pisa no inimigo. O que mais? Que ele não vai te abater. Que ele não vai te Faz aí um feat abater. agora. É um ritmo meio rap, meio funk, mas é uma realidade. Se você não pisar nele, ele vai te pisar. E como é que você pisa nele? Sendo sal. Você fazendo da sua vida bem aquilo que Deus fez por você. Ele morreu por você. Seja grato, não esqueça disso. E o mais importante, você não merecia. Eu não merecia. Porque se fosse por merecimento, ele não faria. Ele não faria, mas ele fez. Ele fez. Por isso que foi o maior acontecimento que aconteceu na sua vida. E o que você tem feito com isso? Seja sal. Mas não seja somente sal. No versículo seguinte diz assim: vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. Uma vez que a cidade está no monte, no alto, todo mundo vai ver, não tem como ela ficar escondida. O que Jesus fez por você não tem como apagar mais. Está feito, está feito, está feito. Não saia desse propósito na sua vida. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, que era um cesto. Na versão de alguém está cesto? Tá? Significa cesto. Então ninguém acende uma lâmpada e coloca dentro de um cesto. E eu entendo aqui que é o cesto virado para baixo ainda. Eu acho que é essa a ideia da ilustração. Mas se coloca sobre um castiçal e dá luz a todos que estão na casa. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É interessante que a gente colocou em casa essas lampadazinhas na janela, aquelas velhinhas que ilumina. E algumas estão com a lâmpada já gasta de alguns anos, e eu coloquei e montei, e aí eu percebi à noite que acontece. Algumas delas, elas brilham, mas não brilham. Não entendeu? Meio confuso aí. É difícil chegar num nível culto, eu entendo, vamos me expressar melhor. Ela transmite luz. Ela acende. Ela acende. Olha a sabedoria, né? Obrigado, tio. Isso porque está doente. Quando está boa, é um arraso. Ela acende, mas ela não brilha. Ela não está apagada. Aí que a gente tem que aprender. Ela não está apagada. Você pode não estar apagado. E aí que é a confusão. Como acende, você fala, tá tudo certo. Eu sou luz. Porque acende, mas não brilha. Tem essa diferença. Vós sois a luz do mundo. Você precisa brilhar. Você precisa brilhar. Por que você precisa fazer isso? Porque Jesus morreu por você. Para quê? Só para você ser salvo? Ele quer mudar a sua vida. Ele espera que nesse mundo, eu e você, sejamos sal, sejamos luz.
Eu coloquei uma iluminação externa na casa. Além dessas lampadinhas daí. Isso é Natal, é provisório. Mas a luz para iluminar, para ficar bonita a casa, eu coloquei uma luz. E uma coisa interessante acontece. Ela está brilhando. Ela está brilhando. Aí vocês podem pensar, então também não estou entendendo essa parte da mensagem. Souza, você tem alguma ideia, uma palavra de sabedoria? Ela está iluminando. Só que eu percebi que não é permanente que ela vai iluminar. Eu percebi que a partir do momento que as plantas que eu também coloquei próximo da luz, que está brilhando, elas vão crescer. E elas vão bloquear esse brilho. O que a gente pode aprender com essa observação? Que a gente tem que vigiar todo o tempo. Não é porque a gente venceu um estágio e a gente acordou, entende o que Jesus fez por você, e você fala, agora eu sou luz, eu preciso brilhar. E você começa a brilhar, que está tudo resolvido e você vai descansar. Vigia. Sabe por quê? Porque daqui a pouco as plantas que estão ao seu redor vão bloquear a luz que está brilhando em você. A gente precisa detectar antes as coisas. Eu já estou percebendo que eu vou ter um problema lá na frente. E eu tenho que fazer alguma coisa para proteger que a luz não pare de brilhar. Que plantas estão ao seu redor que está bloqueando o brilho na sua vida? Você precisa podar. Se for preciso, você precisa arrancar. Porque se você não arrancar essa planta ou essas plantas, Deus vai arrancar você. Seu sal perde o seu sabor, de nada tem valor e será pisado por Satanás. Seja sal da terra e luz do mundo. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens. Deixa brilhar diante dos homens. É dos homens, não é diante de Deus. Não é chegar aqui e levantar a mãozinha diante de Deus. Deixa a sua luz brilhar diante dos homens, aonde você for. Brilha a luz do Espírito. Deixa a luz de Jesus brilhar na sua vida, para que vejam as vossas boas obras. Não é papo. Não é para ver em você que você tem um bom discurso. É para ver as suas obras. É para ver o que você faz. É para ver as suas atitudes. A luz tem que brilhar para os homens pelas atitudes. Não é pelo discurso. Palavras são fáceis. É fácil eu dizer algo. É fácil eu falar te amo. O difícil é amar. Deixa a luz brilhar através das boas obras, das obras diante dos homens, para que o seu Pai, que está nos céus, seja glorificado. O que você está fazendo com aquilo que Deus fez com você? Essa é a grande pergunta. O que você está fazendo com aquilo que Deus fez por você?
quando a gente vem celebrar a ceia do Senhor, não é um ritual, não é um cerimonial, mas é você relembrar o que foi feito por você. E aquilo, quando você tem consciência daquilo que Deus fez por você, você tem que entender que Ele não fez aquilo para você continuar sendo a mesma pessoa. Ele não te salvou, Fran, para você continuar sendo a Fran. A palavra de Deus fala que quando Ele alcançou a Fran nasceu de novo. Ela nasceu de novo. Significa o quê? Aquela Fran que nasceu da mãe dela não é boa. O neto não é bom, aquele que nasceu da Cidinho do Eudes. Dá para ser alguma coisa boa? Aí a pessoa se ofende. A pessoa se ofende, mas a gente tem que reconhecer. Ó, tá aqui o Davi. Dá para sair alguma coisa boa de mim, da Aline? E aí, Davi? Eu acho que dá. Tem que se defender. Percebe que a nossa percepção, a gente se acha alguma coisa. A gente tem que reconhecer a nossa pobreza espiritual. A Olívia, antes era a Melissa o exemplo. Agora nós passamos o bastão para a Olívia. A Olívia nasceu recentemente, tem meses. Aí você fala, ai que bonitinha, que anjinho. É ruim de tudo essa menina. É ruim. Aí fala assim, não é possível, está pegando pesado, está duro. É que na realidade a gente tem que entender as coisas espirituais. Quando você lança uma semente de laranja, não espere que vai nascer maçã. Não tem como. A Olívia é uma semente que não é somente da Fran e do neto. Ela é uma semente de Adão. Está tudo explicado. Se você não entendeu isso, me procura, eu tenho prazer de te explicar. Já nasce condenada, tadinha, pequenininha, tão inocente, não sabe de nada. Já nasce, a pessoa quando nasce, já nasce condenada à morte, porque é semente do pecado. Quando a pessoa é alcançada por Jesus, Ele te dá uma nova vida. Você nasce de novo. Então, nós concluímos o quê? Aquilo que Ele fez por nós, você não pode continuar sendo a mesma coisa. Quando a Olívia tiver esse encontro com Jesus, ela não pode ser a mesma Olívia que ela foi até aquele momento. Você não pode continuar sendo a velha pessoa, Suzy. A velha Suzy acabou. Eis que agora Deus fez tudo novo. Agora, quando você não desfruta dessa nova pessoa, dessa nova criatura, dessa filiação que agora de fato você pode ser chamado de filho de Deus, quando você não desfruta disso, você não está sendo sal e nem luz nesse mundo. E aí você vai continuar tendo comportamento e atitude daquela velha criatura que você era antes de Cristo. E o que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde, Satanás vai pisar em você. Vai pisar, porque ele não quer ver o seu bem. Quem quer ver o seu bem é Deus, que foi capaz de entregar o seu próprio filho para consertar algo que nós sofremos a consequência do que Adão cometeu. Então, quando nós
chegamos à mesa do Senhor e a gente relembra esse sacrifício que Jesus fez na cruz, isso tem que fazer uma diferença na sua vida. Isso tem que fazer uma diferença. Você não pode deixar cair no esquecimento. Ao sair daqui durante essa semana, não esqueça. Por isso que eu acho tremendo, né? Deus, ele faz a gente sempre relembrar, para a gente não cair no esquecimento, para você sempre se lembrar. Olha, lembra o que eu fiz por você? Então, se porte, tenha comportamento mediante aquilo que você é, não aquilo que você era. Você foi alcançado por Jesus. Então, quando você vier nessa manhã participar da ceia do Senhor, venha com essa consciência. Não coma o pão, o vinho, mas examine a si próprio. Você tem vivido esse grande feito que Deus fez na sua vida? Você tem sido sal nessa terra? Você tem sido luz nessa terra? Esse é o propósito de Deus para mim, para você. Em todos os momentos, tudo aquilo que você estiver vivendo na sua vida, lembre-se disso. Você está cumprindo, você está vivenciando as características que Deus, os propósitos que Deus estabeleceu para a sua vida, mediante esse grande feito que foi morrer por você. Morreu por você. Jesus, ele estava com os discípulos e ele pegou o pão, ele partiu o pão, assim que a Bíblia nos ensina, e ele fala para eles, para os discípulos: um grande feito vai acontecer na vida de vocês, e na vida da humanidade, e na vida do Cristiano, na vida do Carlos, do Marquinhos, na vida de cada um que está assistindo. Jesus, ele fez esse grande feito, ele partiu o pão e ele falou: isso daqui é um símbolo para vocês não esquecerem o que vai acontecer, o que eu vou fazer por você. Da mesma forma que o pão é partido, eu serei partido. Eu próprio irei como sacrifício para que vocês fujam dessa condenação, porque alguém precisa morrer, alguém precisa ser sacrificado pelos seus pecados, para que você tenha uma nova vida. Alguém precisa fazer isso. Eu estou indo, meu corpo vai ser partido. E da mesma forma, ele pegou o cálice e falou: naquela cruz, o meu sangue ele vai escorrer, porque é necessário morrer para gerar vida. Jesus fez isso por você. Jesus fez isso por mim. Eu não posso desprezar isso. Eu não posso trocar o que Jesus fez por mim por um prato de lentilha, por qualquer outra coisa. Eu não posso. Jesus, ele não fez isso por mim para eu continuar sendo o mesmo Alexandre. Ele fez isso por mim para eu ser diferente, para eu ser sal da terra e luz do mundo. Se você tem esse entendimento, eu te convido a participar comigo desse precioso momento divino e poderoso. Você pode pegar um pedaço de pão, simbolizando o corpo de Cristo. Você pode pegar um cálice de suco de uva, simbolizando o sangue de Jesus vertido ali naquela cruz. E assim que todos pegarem, a gente vai fazer isso junto. Então, se você quer
participar dessa manhã, pegue os seus elementos e vamos participar desse momento juntos, assim como Jesus participou com os seus discípulos. Nós vamos fazer como o corpo de Cristo. Não, pode deixar. Você que está com o seu pedaço de pão, representa, não é um pedaço do corpo de Jesus aqui, é um pão comprado em algum lugar. E aqui é um suco também comprado no mercado, mas é um simbolismo para a gente trazer à memória o que Jesus fez e sermos obedientes ao que Ele determinou, para que fizéssemos isso. Então eu quero dar um tempinho para você. Eu quero orar. E aí nós vamos ceiar. E ao você comer do pão, beber do vinho, você fale com o Senhor o que você tem feito com aquilo que Ele fez por você. Senhor, obrigado por esse momento onde relembramos esse poderoso feito em nossas vidas. Esse amor, essa manifestação do seu amor por nós, entregando o seu Filho Jesus, para que ao invés de nós morrermos, que estávamos condenados, Ele morreu, para que fôssemos libertos, fôssemos livres. E muitas vezes nós negligenciamos esse grande feito em nossas vidas. Nós levamos a nova vida em Cristo de maneira irresponsável. Nós queremos nos arrepender nessa manhã. Queremos pedir perdão. Queremos viver a nova vida em Cristo, Pai. Queremos ser sal da terra, queremos ser luz nesse mundo. Ajuda-nos, ó Pai, nesse processo. Fortaleça cada um, fortaleça a sua igreja, ó Pai. No nome poderoso de Jesus, que nós agradecemos por ter morrido por nós, por ter passado por esse sacrifício, por ter derramado o seu sangue, por ter nos comprado, por ter feito uma aliança conosco. E que prometeu, e nós cremos, que voltará para nos buscar. Que estejamos prontos, fiéis, brilhando, para que o Senhor seja glorificado até que esse dia chegue. Em nome de Jesus. Amém. Amém.